Que bom te ver aqui em mais uma aula aqui pelo Vêntice. Prazer ser teu professor e vou continuar falando sobre prospecção. Antes de descer mais fundo nessa etapa, para mim, extremamente importante, muito bom de te lembrar o que nós falamos numa aula mais introdutória de prospecção. Então vamos relembrar um pouco. Vamos lá, primeiro para o seu significado. Lembra que prospecção significa encontrar potenciais clientes ou leads, que são aquelas pessoas que possuem as características de quem compra de você. E qual que é o objetivo da prospecção? Marcar uma exposição sobre aquilo que você possui. Então, prospectar é isso, a habilidade de encontrar potenciais clientes ou leads. E por que é uma habilidade muito importante? Por que prospecção é rei? Porque é a habilidade de entrada de funil. E se você, obviamente, peca na prospecção, você já condenou todo o teu funil ao fracasso, porque é o que traz matéria-prima. Encontrar potenciais prospectos é o que vai irrigar o teu funil de possibilidades. E o que se torna um grande ponto de atenção? Por que prospecção é rei? Primeiro, você já entendeu que, por fundamento, ela é a habilidade de entrada. Então, ela vai irrigar o teu funil. Só que o que acontece se você... E eu quero que você perceba se isso está sendo uma realidade agora, no seu negócio, na sua vida. Então, acompanha agora esse raciocínio. Se você tem a habilidade da prospecção baixa, se você prospecta pouco, você cai na lei universal da necessidade, que eu chamo. A lei universal da necessidade. Eu quero muito que você preste atenção para ver se você caiu nesse lugar. Que o primeiro passo para resolver é ter a consciência disso. O primeiro passo da mudança é o reconhecimento. E o segundo passo é você descobrir quais são os efeitos colaterais que isso está causando. Provavelmente você já promoveu uma mudança e é começar de fato a sair dessa zona que, cara, é terrível de estar. O que a lei universal da necessidade diz? Significa o seguinte: primeiro, a prospecção, lembra? É a habilidade de entrada de funil. Então você tem o seu funil de vendas, você tem uma quantidade de pessoas aqui que você prospectou, de potenciais clientes. Uma quantidade menor você abordou, a outra você não conseguiu falar, não te atendeu, não te deu espaço na agenda, acontece, né, com todo mundo. Uma quantidade menor, você conseguiu apresentar a tua solução de fato. Aqui, estão se movendo pelo funil. E uma quantidade menor você negociou, e uma quantidade menor você fechou. Então, o que a lei da universal da necessidade faz? Esse é o caminho tradicional do teu funil de vendas, A pessoa se mover aqui pelo teu funil de vendas, aqui, está se movendo pelo seu funil. O que a lei universal da necessidade diz? Quando você prospecta pouco, obviamente, você, por osmose, já tem pouquíssimas pessoas no seu funil. Se você tem pouquíssimas pessoas no seu funil, você precisa fechar as poucas pessoas interessadas. Você fala assim, cara, tem poucas pessoas interessadas no meu serviço ou no meu produto. Se eu não fechar essas poucas, eu tô lascado. E por isso que o funil, a lei universal da necessidade vai disparar 2 efeitos colaterais. Se você tem um funil vazio, você vai despertar uma necessidade de fechar as poucas oportunidades que foram abertas. Como você prospecta pouco, você vai ficar ansioso e pensar, cara, eu preciso fechar essas poucas pessoas que estão interessadas. Porque se eu nem fechar essas poucas, o que será de mim? Então, vai gerar essa necessidade. E essa necessidade vai gerar um desespero. E esse desespero vai ter 2 efeitos colaterais. Efeito colateral número 1. Você vai começar a fazer concessões loucas, descontos malucos, vai começar a abrir mão de margem, aquela coisa, cara, fazemos qualquer negócio, cara, não, eu faço para você, não, tudo bem, não, você me paga depois, você me paga metade agora, metade depois, e 12 vezes, te faço mais barato do que o concorrente, e às vezes você nem pode. Tem gente que faz concessões tão malucas que às vezes sai no prejuízo numa venda, abre mão de comissão, abre mão de rentabilidade. Porque você está tão desesperado para fazer uma venda, porque você caiu na lei universal da necessidade, você faz concessões imprudentes. Esse é um dos efeitos colaterais. O segundo, você transparece desespero e insegurança. E ao transparecer desespero e insegurança, você diminui a chance de fazer as poucas vendas que foram abertas, porque ninguém gosta de comprar de gente desesperada. Ninguém gosta de comprar, desculpa a palavra, de gente que está precisando.
Porque se o cara está precisando, significa por que ele está precisando? Será que o produto dele realmente é bom? Será que o serviço dele é bom? Mas se tivesse tanta gente interessada, se fosse tão bom assim, tinha muita gente interessada. Por que está desesperado? Será que esse cara é de verdade? Será que não é um golpe? Será que realmente ele entrega? Ou seja, você vai acionar vieses na cabeça do teu prospecto. Então esse seu desespero, acionado pela necessidade, que foi acionado simplesmente porque você está com o seu funil vazio, porque você prospecta pouco, você viu que esse turbilhão emocional que ele dá, você vê esse desarranjo comercial que ele promove, isso tudo porque você prospecta pouco. Aí é o contrário. Agora, se você é uma pessoa que prospecta muito, você prospecta muitas pessoas interessadas, que tem essa característica que compra de você, e aí, obviamente, se você prospecta muito, uma quantidade menor, mas já significativa, vai ser exposta a tua solução. Aí uma quantidade menor, mas também significativa, vai considerar você como opção. E uma quantidade menor, mas significativa, vai estar negociando com você. E uma quantidade menor, mas significativa, vai comprar e vai comprar de você, vai te pagar, vai contratar seu serviço, vai comprar teu produto. Então, ao contrário, quando você tem um funil cheio, você fica confiante. Se alguém, por exemplo, quer fazer alguma construção desnecessária e fala assim, não, meu amigo, aí eu não consigo. Eu quero muito poder te atender, mas eu consigo fazer tudo, menos imprudência. Você fica muito mais confiante para negociar, você fica muito mais confiante para apresentar, você fica muito mais confiante para qualquer outra etapa. Por quê? Porque o seu funil está cheio de oportunidades. Aquela coisa, como no casamento você tem muitos pretendentes. Não, eu não estou desesperado não, eu tenho muitos pretendentes. Muita gente quer casar comigo, não estou desesperado, querendo abraçar qualquer um. Então você vê que um funil cheio promove confiança. Um funil vazio promove desespero. Um funil cheio promove confiança. Um funil vazio promove desespero. Um funil cheio te dá elementos emocionais e vendas, todos os sentidos são percebidos. As emoções em vendas são muito percebidas e contam muito no desempenho. Você viu que contribui demais, e o inverso é verdadeiro. Só porque você prospecta pouco, você está passando por tudo isso que eu te falei. Então, saber que a lei universal da necessidade existe, prospectar pouco, vai amaldiçoar o seu funil e te colocar numa zona emocional muito complicada, porque o pior, não existe coisa pior do que ir para uma venda precisando dela. Você entra no processo comercial, você já fica pensando, cara, eu preciso fechar esse cliente porque eu tenho um convênio médico para pagar, eu tenho um boleto da escola das crianças, eu tenho o meu aluguel, eu tenho isso. É horrível. Caio, como você já sabe disso? Eu já fui para uma venda precisando dela. Como você acha que eu sei isso? Gente, a nossa linguagem é da rua, é venda de verdade. Street University, faculdade da rua. Então, você que me entende, se em algum momento você já foi para a venda precisando dela, é que é um sinal, é um sintoma da lei universal da necessidade. Então, isso tudo é para avaliação do quanto que você debruça sobre a atividade que é rei, que é a prospecção. Porque ela irriga o teu funil. Habilidade rei. Prospecção é a única etapa que se conecta com o futuro. Se eu fosse fazer uma analogia, é como se fosse semear. Sabe, jogar sementes. Algumas sementes vão germinar, outros pássaros vão pegar, algumas não vão ter futuro, outras não vão acontecer nada. Mas é uma habilidade que se conecta com o futuro. Eu tô te trazendo, né, nessa ótica para você se apaixonar pela habilidade, pela atividade da prospecção. Porque ela se feita te traz artifícios tão poderosos e ela se mal feita, ele vai te colocar numa posição de tanta vulnerabilidade. Prospecção é rei. E agora eu quero falar dos 5 fundamentos da prospecção para você ficar ainda mais apaixonado. Primeiro, ação cura o medo. Como é a primeira habilidade, a habilidade de entrada de um funil de vendas, agora você sai da zona da teoria, de definição do seu cliente ideal, ou seja, é a primeira atividade de confronto. Aquela coisa de você sair da teoria para a prática. Então, agir cura o medo. Que, e se eu não conseguir? E se eu abordar alguém? Mas e se eu levar ou não? E se eu não... Gente, em vez de a gente si, nem eu acho, é faz. Não pensa muito. Existe um paradoxo do pensamento versus motivação. Quando você está muito motivado, você pensa pouco. Todo mundo, às vezes, já fez uma besteira na vida, que estava hiper motivado. Então, nem motivação em excesso é bom. Agora, quando você pensa demais, sua motivação cai. Porque nós somos muito eficientes de pensar em cenários destrutivos.
cenários que vão dar errado, porque o nosso cérebro é orientado para nos manter vivo. Então, nós nascemos com uma programação da sobrevivência, não da prosperidade. Então, ação cura o medo. Coisa mais legal é desliga essa aula assim que você terminar e já começa a descarregar a atividade de prospecção, rever tua agenda, marcar reuniões. Isso é muito importante. Ação cura o medo, ação cura o medo, ação cura o medo. Prospecção se conecta com o futuro. Segundo, não prejugue. Não prejugue ninguém. Você sabe, por exemplo, definiu as características de quem compra de você, definiu o local onde que essas pessoas que têm essas características ou quais empresas que possuem essas características estão. Que lugares que elas frequentam, os tomadores de decisão. Se coloque nesse ambiente e não prejugue mais ninguém. Faça o seu trabalho. Não há, eu acho que aquela pessoa não vai querer, eu acho que essa mulher não vai estar muito interessada no meu serviço. Acredito que aquele cara talvez não seja exatamente... Definiu, faz. Sem prejugar. Sem prejugar que o outro... A tua função não é saber se eu posso comprar ou não. A tua função é definir as características que você calibrou a tua mira, e o processo de descoberta. Você tem que ser um garçom de luxo. Levar a sua oportunidade para as pessoas. Então, não prejugar vira uma atividade primordial, senão você perde potência, você perde consistência. Número 3, seja objetivo. Complexidade é inimigo de vendas. Então, evite dar voltas, evite ser prolixo. Tem pessoas que até na abordagem de uma pessoa fala, mas não fala nada, enrola. Por quê? Isso tudo mostra uma falta de preparação, uma falta de profissionalismo. Seja objetivo. Então, na prospecção, isso vai te economizar tempo, energia, esforço, dinheiro. É muito importante você saber que objetividade ama vendas, porque vendas é um processo de repetição, repetição, repetição. Nós nos transformamos numa máquina profissional de repetir processo, etapas, atividades. Por isso que é decisivo. Haja como se a venda já fosse sua. Pô, Caio, mas prospecção é habilidade de entrada. Eu já tenho que prospectar alguém já achando que vou vender? Sim. Por quê? Porque vai despertar o comportamento do campeão. O campeão tá seguro, cara. Você já viu um jogador saindo do meio do campo e bater o pênalti? Você já reparou, falando, nossa, o cara tá nervoso, vai errar. E eu tá chegando com confiança assim, esse pênalti é meu, vou fazer. Então você ir para uma venda como se já fosse sua, para mim é meia venda feita. E o inverso é verdadeiro. E já, mas puta, vou lá prospectar aquela empresa, mas tenho certeza que não vai querer fechar com a gente. Puta, vou lá ter uma reunião com ela, mas tenho certeza que não vai comprar de mim. Puta, que isso? Então, por esse acreditar, já vai disparar vendas, todos os sentidos são percebidos. Então, eu quero que a pessoa... O que você quer que o teu cliente perceba? Confiança. Então, seja... entusiasmo. Então, haja. Uma pessoa profissional. Então, siga nessa linha. Muito importante você trazer consciência a isso, que vai ser um grande diferencial competitivo para você. Quinta, última e mais importante. Nunca passe um dia sem prospectar. Prospecção é atividade rei, habilidade de ouro, horário de ouro na tua agenda. Você tem que ter na tua agenda horário de ouro da prospecção. Todo dia você tem que prospectar. Nossa, Caio, mas todo dia eu tenho que dedicar um momento do meu dia à prospecção? Claro, meu amigo. Você tem que nutrir o teu funil. Mas Caio, eu estou vendendo bem esse mês. Foi fruto de uma prospecção que foi feita no passado. Lembra? Em vendas... prospecção é a única etapa que se conecta com o futuro. Se você parar de plantar, meu avô uma vez me ensinou o seguinte, que para prospecção é fundamental. Meu filho, plante com as duas mãos. Se fosse em vendas, prospecte muito. Quando você começar a colher, que é quando você começar a vender, começa a colher com uma mão, a outra siga plantando, para esse processo não parar. Ou seja, prospecte com as duas mãos, com força, todo dia. Na hora que começar a vender, continua vendendo, mas prospectando todo dia também para esse ciclo virtuoso não terminar. Então, é atividade diária. Tem que ter uma hora, todo dia, sagrada, horário da prospecção. Muito do resultado que você não tem é fruto da prospecção que você não faz. Porque é algo que você tem que ser nutrido todos os dias. Uma das maiores falhas das pessoas em prospecção é não entender que é uma atividade diária. Hoje, quanto você se dedicou à prospecção? Quantos novos potenciais clientes você prospectou hoje? Hoje, números, quantidade de horas. Quanto você debruçou nessa atividade? Quantas pessoas que chegam e às vezes ele fez mais uma etapa completamente
operacional ou que não muda ponteiro, e prospecção, que é uma atividade que mexe ponteiro pra caramba, que muda o teu futuro, as pessoas passam despercebido. Por quê? Não é uma atividade prazerosa. Não é uma atividade prazerosa. Não fosse alface. Alface não é saboroso, mas faz bem pra saúde, pô. Então, começa a ter prazer com uma atividade que muda ponteiro. Então, coloque no teu coração. Prospecção é uma atividade diária. Eu espero que essa aula tenha feito sentido para você. Espero te encontrar numa próxima. Forte abraço a todos.